Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast da Inovativos, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? E antes de a gente começar o nosso podcast aqui, deixar alguns recados importantes, né? Para que vocês acessem as nossas plataformas, né, na internet, de conteúdos, né? O portal Inovativos, o www.inovativos.com.br. Acompanhe a gente nas redes sociais, né? Muito dos conteúdos que publicamos no nosso site, no nosso portal, estão lá. E aí vocês podem ver um pouco do que a gente faz no YouTube, no LinkedIn. Então sigam a gente, acompanhem. E inclusive esse conteúdo vai estar lá em breve também, que é um tema bem interessante, que é Invisível por Design, o pagamento como pilar de experiência do cliente. Para a gente tentar resumir o que é isso aqui, antes da gente apresentar os nossos convidados, basicamente a gente falar que o pagamento, há alguns anos atrás, era visto como ou um validador de uma experiência, né, ou uma espécie de um mecanismo que você tem acesso a essa experiência, ou um processo burocrático. Hoje, com os negócios cada vez mais digitais, ele é parte fundamental de qualquer negócio, inclusive da experiência. É o tema que a gente vai abordar aqui hoje. E aí, e por que isso muda? Porque ele pode ser um parte integrante de um processo de fidelização, de um processo de encantamento. Temos casos aí ao redor do mundo de plataformas, né, que se notabilizaram justamente por causa do seu pagamento, da facilidade dele, né? Tá? Bom, dito isso, vamos às apresentações. Eu queria começar com os Guilhermes. Começar do meu lado aqui, o Guilherme Albanese. Eu queria que você se apresentasse rapidamente aqui para nossa audiência. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Inovativos, pelo contato e pelo convite. Sou Guilherme Albanese, sou diretor de novos negócios na WorldPay. Para quem não sabe, a WorldPay recentemente uniu forças com a Global Payments. Então hoje a gente faz parte do conglomerado da Global Payments. E, enfim, estamos muito animados e entusiasmados com a possibilidade de trabalhar com os nossos clientes em novas jurisdições, novos produtos, novos mercados. E vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Legal. Guilherme, Cato. Bom dia, Ivan. Bom dia, membros aqui do podcast. Meu nome é Guilherme Cato. Eu sou CPTO da TotalPass. TotalPass ela é um agregador de academias como benefício corporativo. Estamos no Brasil, estamos no México. Tenho aí na minha carreira 25 anos de tecnologia em vários setores e estou ansioso aqui para participar do papo com esses ilustríssimos convidados. Legal. Agora, do meu lado aqui, eu queria começar com a Fernanda. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês também. Agradecer o convite. Bom, eu sou a Fernanda Maier, eu trabalho na ClickBus, estou lá há quase 8 anos, vivendo e respirando payments. A ClickBus é a maior plataforma de vendas de passagens rodoviárias do Brasil, foi fundada em 2013 e desde então aí contribuindo para a digitalização de todo o setor, que antes era completamente offline, aí disponibilizando para os viajantes do Brasil inteiro poder comprar, independente da aviação, né, do seu celular, do seu computador, na comodidade da sua casa. Legal. Por fim. Bom dia, pessoal. Prazer também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Pamela, sou head de operações e relacionamento com a rede credenciada da PetLove. PetLove é o maior ecossistema pet que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, tudo que você precisa para o seu pet tem aqui na companhia. É uma empresa de assinaturas, né? E tem passado por essa transformação também nas suas operações financeiras e modelos de negócio. É uma empresa que nasceu numa clínica, né? Com o Dr. Márcio, que é o nosso fundador, fazendo ali algumas vendas para os seus clientes, justamente para trazer esse ponto, Ivan, da fidelização, sim, do encantamento. E ela se tornou aí um e-commerce, né, muito referência no segmento pet, e vem fazendo esse movimento que eu acho que vai ser legal a gente conversar aqui, de um pouco para o off, né, abrindo lojas, franquias e outras frentes de negócio. Então, estou super animada aqui pela conversa. Ah, legal. Bom, vamos nessa então. Bom, como eu havia dito no início, a ideia é a gente contar um pouco, né, dessa importância da experiência na jornada de compra, com foco ali, né, na questão dos pagamentos, né, e de como isso é percebido pelo cliente, né,
e de como isso faz com que ele retorne, faz com que ele interaja com a empresa, né? É uma ferramenta, né? O pagamento hoje em dia é um instrumento importantíssimo de fidelização, né? Então, eu queria, para essa primeira rodada aqui, até ainda quero começar até com o Guilherme, assim, entender por que ele é importante no fim do dia. Porque, como eu falei no início, se era um validador, algo que é uma burocracia para você ter acesso à experiência, por que ele se tornou algo importante, inclusive percebido pelo cliente hoje em dia? Esse é um excelente ponto, e eu acho que o pagamento deixou de ser algo que o consumidor proativamente vai e fala, putz, quero fazer um pagamento, para algo que é intangível, que ele só quer passar de maneira despercebida por esse processo. Então, a gente fala bastante na WorldPay da experiência de compra das wallets. Então, wallets, a gente se enquadra ali um Uber, um iFood, onde você simplesmente utiliza um serviço sem perceber que você está pagando. Então, acho que esse é o principal objetivo de um gestor de pagamento, é criar uma experiência sem fricção, criar uma experiência onde o consumidor possa consumir aquele produto, aquele serviço de maneira 100% transparente, sem que ele tenha que entrar no aplicativo do banco, pegar os dados do cartão, imputar dentro do checkout, que acaba gerando uma fricção, consequentemente, o abandono de carrinho. Então, acho que todo gestor de pagamento, o que ele quer evitar é um processo sem fricção, um processo transparente. Então, acho que esse é um tema extremamente relevante, vai ser interessante debater isso com vocês hoje. Legal. E dá resultado, de fato, assim, quando você agrega essas duas estratégias? Aliás, experiência e estratégia? Sem dúvidas. Acho que quando você cria uma jornada de compras sem fricção, onde o seu cliente ele consegue realizar uma compra da maneira mais transparente e, de novo, sem ter que, putz, vou pegar o meu cartão de crédito ou vou pegar ali meu dispositivo para realizar uma autenticação, ou seja, quanto menos fricção possível você conseguir gerar nessa experiência de compra, maior a conversão, mais você vai vender e mais você vai deixar o seu cliente satisfeito. Acho que todos nós aqui já passamos por uma experiência de compra negativa, onde a gente chega no checkout, desiste daquela compra porque ou o seu aplicativo do banco você não está conseguindo acessar por um determinado motivo, ou o CVV, enfim, está inválido, enfim. Então, quanto menos fricção você gerar nesse processo, quanto mais esse processo for fluido, mais satisfeito o seu consumidor vai ficar e, consequentemente, mais você vai vender. Legal. Queria ouvir de vocês aqui justamente a percepção de vocês sobre esse tema, assim, né? Até começar com a Fernanda aqui, né? Que é justamente uma especialista aqui na área de pagamentos, né? Como é que é isso? De fato, essa transição ela foi benéfica para o pagamento? Ela representa muito mais do que foi no passado, apenas com o processo ali de validação? O que ela representa hoje o pagamento, atrelado a essa questão da experiência? Perfeito. Pra gente, concordo assim, plenamente com o Guilherme, faz bastante diferença quando a gente implementou as wallets, né? A comodidade ali do cliente, ele se sente seguro, ele só... enfim, o cliente Nubank, né, sabe, conhece o NuPay, então ele se sente seguro, ele vai ali só dar um clique e aceita, o Apple Pay que clicou, e a gente percebe tanto que a aprovação e conversão ela é melhor, e o cliente quando ele volta sem nem pensar em outra forma de pagamento, ele vai sempre naquela que ele já está acostumado, habituado, porque é fluido, né, é muito simples, e a gente tem apostado bastante nessa fluidez, né, seja com as wallets, o que está em estudo agora é o Pix sem redirecionamento também, para, né, não ter que sair para o banco, como o Guilherme falou, para, né, copiar o link para fazer o pagamento, então ser tudo mais fluido, porque o cliente ele já apertou no botão comprar. Sim. A gente não pode perder ele, né, porque... putz, tô sem o cartão e digitar todos os números agora, desistir, né? Então, dar ali um leque de possibilidades para o cliente e ele poder escolher o que ele quer, o que convém para ele. Legal, quer dizer, no fim, não é mais aquela coisa de orar e torcer que ele valide aquele carrinho, né? Que ele compre lá, né? Tem uma estratégia ali por trás, enfim, pensada para ele. E que eles retornam? Eles falam com vocês, pô, gostei desse pagamento... É fácil? O que eles te dão de feedback? Assim? A gente faz pesquisa pós-compra com todos os clientes, logicamente, né? É uma quantidade ali que responde e a facilidade, né? Sempre que a gente implementa um pagamento, ela destaca bastante ali pela facilidade de executar ali a conclusão do pagamento. Que legal. Pamela, queria ouvir você um pouco sobre essa questão da experiência atrelado ali, a jornada e com um pouco sobre questão de meio de pagamento. O que você tem visto? O que você está achando de tudo isso? Boa. Bom, primeiro que a etapa do pagamento virou o produto, né, da empresa, né? Não dá para pensar no nosso produto, no nosso serviço, sem pensar na jornada de pagamento, né? E para nós, como uma empresa de assinatura, cada interação que o cliente tem
né, positiva, obviamente, ela é crucial para uma satisfação, para uma fidelização e até mesmo para a questão da receita da empresa, né, como os colegas aqui comentaram, né, se ele tem uma fricção na jornada de pagamento, ele tende a abandonar aquele carrinho, isso é ruim para o negócio, isso é até ruim para a experiência que ele tem com a marca, né, que se ele tem uma jornada positiva, ele tende a voltar e comprar. Se ele tem uma experiência negativa, aquilo pode gerar um pezinho atrás em relação a alguma necessidade futura, né, então, e na Pet Love, como a gente tem várias áreas, né, vários negócios de atuação, desde o e-commerce até o nosso produto do plano de saúde, a gente busca também, né, Fernanda, como você comentou, trazer um pouco das necessidades deste negócio. Porque soluções, ideias e caminhos, eu acho que a gente vai falar de vários aqui, né? Mas não é tudo que se aplica a todo negócio, né? É importante a gente também conhecer a particularidade da nossa operação. Então, eu vivo hoje dentro do universo do plano de saúde pet, né? E é um produto que o risco, ele é diferente de uma compra do e-commerce, de uma compra de qualquer outro serviço de banho, por exemplo, né? Porque o risco, ele é muito maior, né? Da sinistralidade e tudo mais. Então, para nós é importante também ter formas de pagamento que atendam à necessidade do cliente, mas também nos traga segurança financeira por uma questão de, enfim, inadimplência que pode acontecer, porque o nosso produto, ele não tem fidelidade, né? Ele é um produto que o cliente paga para usar. E então a gente tenta se resguardar também desses mecanismos, né, para ter maior segurança, enfim. Então é um pouco de como a gente trabalha. Legal. Você comentou desse momento da Pet Love de abertura de lojas físicas, enfim. E aí, como a gente está falando de experiência aqui, vocês têm já têm uma experiência já consolidada no digital. E o que está mudando isso? O que você tem percebido de mudança, principalmente quando fala de pagamento, assim? Perfeito. Bom, eu acho que a questão da unicanalidade é a palavra do momento, né? O cliente, ele quer ser tratado da mesma forma. Se ele é um cliente já habitual do e-commerce, ele quer ser tratado da mesma forma aonde ele for, Sim. né? Então, por exemplo, nas nossas lojas físicas, né, se o cliente ele tem algum serviço de assinatura da Pet Love, ele tem um desconto para comprar no nosso e-commerce, ele vai ter essa mesma vantagem, esse mesmo benefício na loja física. Então, a gente busca trazer essa experiência 360 para ele, que aonde ele tiver, ele é um cliente Pet Love, independente do canal que ele está contratando. Ah, que legal. Guilherme, Cato, eu queria, do ponto de vista tecnológico, assim, o que você tem visto do ponto de vista da experiência, o que ela tem ajudado muito, assim, as empresas no pagamento, o que você tem enxergado sobre essa questão da ótica da tecnologia, como você tem visto essa experiência nos pagamentos, assim? Bom, acho que muita coisa aconteceu nos últimos anos, assim, acho que nos últimos 5 deu um boom de evolução em termos de tecnologia, uma jornada mais sem fricção e facilidade de pagamento, tanto quanto meios de pagamento também. E eu acho que é muito legal, porque o pagamento ele é a consolidação do casamento, né? Então acho que a gente gasta um tremendo esforço explicando o produto, fazendo o cliente considerar aquela compra, depois ele ir lá e comprar a última coisa que a gente quer e ter fricção nesse momento. Acho que as empresas, de certo modo, uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, subestimavam um pouco desse momento. Né? Acho que pega uma empresa de crescimento de growth que está gastando aí mais de 10% da receita em marketing, tem um problema de pagamento lá, todo aquele dinheiro vai para o lixo. E eu acho que muito esforço foi colocado nesse sentido. Então, o que eu quero como cliente? O que é importante para mim? Eu quero que seja explicado como eu vou pagar. Seja bem claro para mim. Você vai pagar assim, vai ser esse meio de pagamento ao longo da jornada. E quando chega naquele momento, só executo. Tem que ser liso e tem que ter um quesinho de segurança. Tem um caso recente, estava agora no carnaval, estava fora do país e tive um problema com a minha mala, perdeu aquela bagunça. Eu tive que fazer um pagamento bem grande num site muito esquisito. Então eu estava uma dualidade, né? Eu queria resolver o problema, mas eu falei, eu nunca passei, era a primeira compra fora do Brasil daquela viagem, vai passar esse valor grande? E passei o pagamento, lá deu 1 segundo, chegou um WhatsApp, eu confirmei, resolveu o problema. Então, olha a quantidade de tecnologia que nós temos hoje, a quantidade de possibilidade que a gente tinha que inviável, sei lá, 5, 10 anos atrás. Então, acho que é uma mistura de, eu não posso impactar a performance do meu crescimento por causa da última etapa,
com a evolução que a gente teve hoje, com novas tecnologias, novos parceiros, novos meios de pagamento e a maturidade do mercado. Ou seja, você acabou de ilustrar justamente esse primeiro tópico aqui, falando que pagamento ele é fundamental na experiência ali, né? Te marcou, inclusive, esse processo. Sim, e era subestimado. Eu acho que era muito subestimado, assim. Botei um meio de pagamento, botei um 3DS antigo, não, você vai ter problema. Entendeu? Botei um checkout não transparente, você vai ter problema. As coisas eram um pouco subestimadas. Acho que muito movimento de transformação, digitalização, a parte de quero dar uma jornada seamless. Acho que isso impulsionou muito o mercado de meio de pagamento, fintechs e afins. Então, é um movimento muito legal de observar aí nos últimos anos. Que legal. Eu queria aqui propor também agora, e aí é como a gente combinou mais ou menos no início, né? Fiquem à vontade para quem quer responder, tá? Porque faz parte da história de ser um papo aqui, né? A proposta que eu quero fazer é o seguinte, a gente discutir 3 momentos. A gente está falando de jornada, né? Então seria o pré, o durante, né? A compra em si, e o pós, com esse aspecto de fidelização, enfim. Eu queria começar com a pré, né? Pré-venda. Assim, na avaliação de vocês, e aí até, de novo, assim, eu gostaria de começar pelas questões técnicas aqui, né? Com o Guilherme. O que a gente precisa considerar quando se fala de uma boa experiência de pagamento? O que a gente precisa considerar nesse momento pré? Por que ele é importante também para esse momento? Bom ponto, Ivan. Acho que o principal ponto em relação à experiência pré-pagamento é entender qual é a expectativa do seu consumidor. Porque uma vez que você entende qual é a expectativa, acho que tudo fica mais fácil quando você for bolar a sua estratégia. E esse ponto de expectativa do consumidor, quando a gente traz para o universo do Brasil, é um pouco desafiador por conta da alta expectativa que o consumidor já tem por conta das inovações do Banco Central, por conta da maneira com que o sistema financeiro brasileiro foi desenhado. Então, hoje o Banco Central brasileiro, ele é uma referência não só para os bancos centrais da América Latina, mas para os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Isso faz com que o consumidor brasileiro seja um early adopter de todas as tecnologias que eles lancem. O Pix, acho que é o principal caso de sucesso, foi lançado em 2020, a adoção, enfim, foi gigantesca, uma curva exponencial. E, consequentemente, as outras evoluções, os novos features que o Banco Central vem lançando, existe uma tendência com que o consumidor também tenha uma adesão maior para essas ferramentas, features, enfim. Então, acho que é importante a gente estar sempre por dentro dessa agenda do Banco Central. Acho que, diferente de todas as esferas que a gente vê no Brasil, política, enfim, existem inúmeros problemas, o Banco Central do Brasil, ele é pro-business, ele lança features que são realmente significativas para o consumidor como um todo. Então, acho que, respondendo o seu ponto, entender qual que é a expectativa do seu consumidor, que provavelmente vai estar muito alinhada com o roadmap do Banco Central, com os lançamentos do Banco Central, enfim. Então, uma vez que você consegue atender a expectativa, as necessidades do seu cliente, acho que a chance de você ter maior sucesso na conclusão desse seu processo pré-pagamento é mais assertiva ainda. Legal. Alguém quer comentar? Quer começar? Eu acho que, como o Guilherme falou, né, entender as expectativas realmente é algo crucial, né? Quando a gente fala, por exemplo, do nosso e-commerce hoje, né? Eu tenho ali várias opções ali no pré-compra, né, que eu digo, para dar total também transparência para o cliente, porque eu tenho que gerar necessidade, né, meu produto precisa fazer sentido, mas também que dar transparência sobre o que ele vai pagar, né? Então, saindo um pouco do techniquez aqui, da parte das soluções, né, indo para a parte da experiência do cliente, algo que a gente tem feito também, que tem sido muito bacana, é dar essas opções para o cliente. Por exemplo, ele está lá para contratar um pacote de ração para o pet dele. Ele pode ter uma programação da entrega, que é a agendamento, né, daquele produto, a recorrência. Então, ele pode programar para daqui 3 meses eu quero receber um pacote de ração. Ouvindo a necessidade do cliente, eu trouxe uma solução para essa jornada de compra, né? Ele tem o clube, que é o nosso clube de vantagens, ele fica lá muito transparente para ele, quanto que ele vai pagar se ele não tem clube, quanto que ele vai pagar quando tem no clube. Então, acaba até sendo uma oportunidade de gerar novos negócios para a empresa, que a gente vai falar depois. Sim. Mas o cliente hoje também, quando a gente fala do pet, às vezes, a ração acabou. Ele está indo para casa dele, saindo do trabalho, ele também quer ter a comodidade de passar por algum lugar para já pegar e não ficar dependente de uma entrega. Então, eu acho que tudo isso faz parte da previsibilidade para o sucesso da compra, né? Então, você entender as necessidades e disponibilizar ali variedades de formas de pagamento, de retirada do seu produto, para você também ter um sucesso na efetivação do negócio. Sim. Até uma questão importante que eu achei legal, que assim, o Cato, vocês falaram da questão da comunicação, de você deixar muito claro ali quais são as regras. Eu até queria explorar justamente a Fernanda nesse sentido, assim.
Qual é o impacto justamente dessa comunicação? Você deixar muito claro para o cliente, olha, é assim que funciona, essas regras, e também até comunicar as outras formas de pagamento, o que isso importa, de fato? Comunicar bem, né, tudo que existe ali. A comunicação ali assertiva para o cliente, ela tem um papel fundamental, porque ele precisa saber como que ele vai poder pagar. Então, o viajante de ônibus, a gente tem exatamente todos os perfis de rendas, né, de pessoas no Brasil. Então, ele atinge todo mundo. Então, precisa ter as opções para todo mundo também. Né? Então, recentemente, a gente lançou o Pix parcelado, que atinge uma camada importante, né? Ele pode ser um cliente que ele, né, veio férias, agora vem início de ano IPTU, seguro, ele está sem limite no cartão de crédito, ele tem a possibilidade ali, não quer se descapitalizar, faz com o Pix parcelado. Então, a gente comunica bastante, a gente trabalha muito em conhecer o nosso cliente, então a gente tem ali quem são os nossos clientes recorrentes e a gente costuma colocar já no checkout a opção que ele geralmente costuma comprar como primeira opção pela facilidade, né? Então, quando o cliente ele tá ali devidamente, faz compras frequentes, a gente já tem ali a preferência dele, a gente já conhece ele, a gente também tem ali os clubes, né, o nosso clube que oferece vantagens para o cliente, então ele pode adquirir pacotes de benefícios, então é toda uma comunicação para trazer ele para ser bem fluido, mas a gente sempre oferece o leque de possibilidades, porque ele pode costumar comprar com uma carteira digital, como eu falei, pode estar com um limite ali que ele quer reservar para uma viagem, para gastar na viagem, a gente oferece o Pix parcelado lá também para ele poder ter a possibilidade de não, né, ficar sem o limite para gastar durante a viagem. É legal, né? Porque a gente estava falando até um pouco do Banco Central, né? Como que ele vem trazendo muitas novidades tecnológicas, né? E como isso, às vezes, eu imagino que isso também impacta no dia a dia do negócio. Fala assim, poxa, isso é uma novidade. Carteiras digitais, por exemplo, que eu acho bem legal, assim. Por exemplo, cada vez mais você vê serviços agregados ao uso delas, enfim, né? É tão bacana isso, né? Tudo bem, talvez nem todo mundo tenha acesso a elas, enfim, mas é um processo que você já começa a notar que, poxa, antigamente quem fazia para aproximação, pagamento por aproximação, hoje muita gente faz, e para qualquer coisa, sabe? É bem legal, e contar isso para as pessoas, falar, olha, tem isso, as pessoas, elas ficam animadas, né? E eu acho que imagino que isso até tem impacto, né? Assim, olha, tem uma tecnologia nova lá, agora eu posso comprar desse jeito agora. Eu imagino que isso já tem impacto numa venda, né? Imagina. Eu queria, do Cato, assim, ouvir justamente isso aqui. Como que é a sua percepção, assim, sobre essa questão da pré-venda, assim? O que você acha? Por que o pagamento já entrou ali no estratégico e aí até considerando o seu conhecimento sobre tecnologia, enfim? Boa. Bom, o momento pré, ele, no Brasil, eu acho que é uma coisa tão bem resolvida. E por alguns motivos, né? A barra do Brasil no momento de checkout ela é muito alta. E eu tenho algumas, sei lá, premissas. Talvez eu tive que criar algo muito simples, porque a nossa população não é tão adepta à tecnologia. E tem várias coisas que a gente tem que tomar proveito, né? Que é o cartão de crédito, ele está explicado. Eu não preciso explicar o cartão de crédito. O Pix, cada vez menos. Eu acho que na jornada digital tem bastante coisa para explicar, mas cada vez menos. Mas vou colocar Pix parcelado? Bom, ele entendeu o produto? Vai ser um bolsão na conta dele? Aquilo lá vai virar um crédito? Então vai ter ali um momento, uma rampa aqui, que é interessante, vai ser um laboratório bom pra gente, porque o Pix online não está 100% resolvido. E ainda a gente tem esse negócio de poder parcelar, como é que vai funcionar. E eu adicionaria em não inventar muito. Eu lembro que quando começou o Buy Now Pay Later lá fora, eles quiseram trazer este nome para o Brasil. Eu falei, isso aqui é crédito no Brasil. Já existe. Não, por que você vai... Ou parcelamento no cartão. Por que você vai trazer esse nome de um produto que já existe, com o americano, BN, PL, cara, nada a ver. Simplifica. Então, simplifica porque a nossa população quer isso, já está acostumada, a barra está muito alta na simplificação. Exato. Menor quantidade de informação, que é na teorias do X-Design, né? Menor esforço cognitivo, explico só o que eu preciso, o cara está acostumado e só empurra. Que legal. Quer dizer,
Um ponto que eu achei interessante é que assim, que você analisou dois e-commerces diferentes, né? E até um pouco de como eles trabalham o pagamento. Isso é normal, essa análise, por exemplo, de mecanismos de cases conhecidos, enfim, vocês costumam olhar, observar isso para quando você fala de experiência de pagamento? É comum isso? Ou muito do que se chega por exemplo, um consultor e fala assim, tem uma experiência assim, ou você se põe de olho nesses tipos de mecânicas assim de pagamento assim? Sem dúvida. Eu acho que bench no mercado é o que faz também o nosso negócio continuar sempre à frente, né? Eu acho que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Exato. Né? E aí, lógico, as empresas, cada uma com seus núcleos de inovação, traz sempre coisa nova para o mercado, né? Então, e acho que um exercício bacana também, né, Ivan, além de olhar para fora, é também olhar para dentro de casa, né? Então, tentar aplicar teste AB, entender como está sendo a jornada do cliente, aonde que ele está parando, o que eu posso fazer para melhorar aquela experiência, ou para fazer com que ele não abandone aquela compra. Ficar muito atento ao NPS também do cliente, por que ele está comprando, por que ele está saindo, se ele cancelou o meu produto, por que ele cancelou, né? Então eu acho que, além de olhar para fora, olhar para dentro também traz muita riqueza, né, de detalhes para a gente. Eu até comentei essa questão de comparar tecnologias, porque é exatamente como você comentou. Muitas vezes, trazer modelos que não são do nosso cotidiano, por exemplo, o Buy Now Pay Later, que você citou. A gente já tem um mecanismo aqui que é o pagamento ali no... Exato, o brasileiro já sabe, conhece isso. Inclusive, muitos brasileiros conhecem até a mecânica de juros ali, né? Sim. Quer dizer, até mesmo a cultura dele, ele já está inserido nessa cultura, né? Então, talvez olhar um pouco para a cultura, né? Às vezes, boas experiências, na verdade, nascem na análise do nosso comportamento, né? Não de importar modelos prontos, imagino, né? Por mais que a cultura seja ruim, né? Mais que a cultura seja... a parcela, ele vai olhar se cabe no bolso dele. Se os juros é bom ou ruim, ele não quer saber. Isso é um negócio terrível que a gente teria que dar uma... Mas ele tem a previsibilidade, né? Sim. Porque ele já sabe o que vai acontecer, em muitos casos, né? Sim. Isso é legal, isso. Eu queria entrar agora no tópico justamente do momento, né? Entrando no segundo, né? O momento na hora de pagar, né? E aí, eu queria ver você justamente sobre isso, assim... Ok, a gente falou de pontos importantes do pré. E na hora de pagar? O que é importante? O que faz o cara a realmente confirmar o carrinho? O que faz o cara a pensar no produto sabendo que o pagamento é muito bacana, né? Usando os casos que nós temos por aí. O que vocês acham que é importante na hora disso? Quem quer começar aqui? Posso começar? Pode começar? Assim, acho que chegar no checkout e ficar pensando muito qual que é o melhor pagamento, o que eu tenho que fazer, acho que não é a melhor coisa do mundo. Acho que você quer evitar isso a qualquer momento. Você quer que essa jornada seja mais simples, sem fricção possível, e que o cliente só chegue, passe lá e realize a transação da maneira mais simplificada possível. Quando o seu consumidor começa a pensar muito, e aí seguindo um pouco em linha do que o Guilherme estava falando, várias formas de pagamento, 15 tipos de wallets diferentes, parece que você está ali num shopping, num checkout, acho que também não é um caminho que você quer seguir. Então acho que é muito importante você entender qual que é o seu consumidor, como ele gostaria de pagar, e trabalhar em cima disso, e não olhar o mercado, o que o mercado tem e jogar isso para cima do consumidor, porque pode gerar o efeito contrário, de confusão na mente dele, de abandono de carrinho, enfim, ele, depois eu vejo aqui, vou desistir dessa compra. Então, seguindo um pouco do que acho que todo mundo falou, montar uma jornada simples, concisa e que atenda o seu consumidor. Legal. Até explorando você um pouco mais, Guilherme, é o seguinte, existem tecnologias que estão ali dentro de pagamento que, evidentemente, as pessoas não enxergam, né? Tokenização, token, assim, né? Eu queria que você contasse um pouco, explicasse um pouco para a audiência justamente por que essas ferramentas que ninguém enxerga, que são invisíveis, né? Por que elas são importantes para a experiência, né? Como o token. Sim, e o exemplo do Mercado Livre é o exemplo puro da tokenização. Você já deixou seu cartão lá, próxima vez que você vai realizar uma compra, só clica OK, não precisa imputar os dados do cartão novamente. Então, primeiro, o que é tokenização? A tokenização nada mais é do que você pegar os dados de um cartão de crédito e tokenizar eles, ou seja, encriptografar esses dados de cartão em um ambiente seguro, respeitando protocolos e etc. Do ponto de vista do consumidor, isso é ótimo, porque você não precisa ficar digitando os dados do cartão todas as vezes que você for realizar essa compra. Então, de novo, gera menos fricção da segunda compra em diante. Isso faz com que tenha menos abandono de carrinho e, consequentemente, uma maior taxa de aprovação. Do ponto de vista do seller, é ótimo, é maravilhoso, porque por esses fatores de maior taxa de aprovação e também somado ao fato de ter uma redução do índice de fraude, chargeback. Eu não vou dizer que chega a zero, mas reduz bastante em relação a uma compra one-off ali, em relação ao cliente que vai lá e imputa os dados do cartão. Então, assim, é uma relação ganha-ganha, tanto para o consumidor final, que tem a experiência muito simplificada, e para o seller, para o merchant, que tem ali um aumento na taxa de conversão.
E hoje as bandeiras estão fomentando bastante isso, tem os tokens de bandeira. Então, as bandeiras estão apostando muito alto no token de bandeira, que é um token interoperável, ou seja, uma vez que seu cartão está tokenizado com a Visa e com a Master, independente do adquirente, independente do merchant que você for utilizar, uma vez que esteja habilitado o token de bandeira, você vai conseguir ter essa interoperabilidade, essa aplicação desse token em diferentes outros canais de venda, o que faz com que esse processo seja muito mais simplificado para todas as compras que você for realizar online. Claro que isso não é algo que vai acontecer do dia para a noite, porque mais sellers precisam estar utilizando NPT, é um trabalho ali de formiguinha, mas a gente está apostando bem alto nessa tecnologia na WordPay esse ano. Legal. Eu vi recentemente, até gostaria que você explicasse um pouco para nossa audiência, um termo que era retry inteligente, é isso? Sim. O que é isso exatamente? Retry é uma estratégia de pagamentos que é muito utilizada e nem sempre bem utilizada. Vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso aqui. Retry nada mais é do que você retentar uma transação que foi negada, e existem dois caminhos. Você conseguir recuperar essa venda, ou de você não poder recuperar, enfim. Acho que, do ponto de vista de estratégia do seller, é importante você entender bem quais são as regras de retry, porque existem códigos que podem ser retentados e existem códigos que não podem ser retentados. E uma vez que você retenta código que não pode ser retentado, você pode ter multa de bandeira, enfim, vários outros custos que talvez não estejam previstos ali no seu P&L. Então, uma vez que você tem esse entendimento claro de códigos que podem ser retentados, por exemplo, saldo insuficiente. Então, hoje você foi tentar comprar lá no Mercado Livre, você está sem saldo, você fala, putz, não vi que eu estava sem limite, vou lá, aumento o limite dentro do meu aplicativo do banco. O adquirente ele pode retentar essa transação respeitando algumas regras de bandeiras depois de 12 horas, 24 horas, 36 horas, e de fato é muito benéfico isso para o seller, consegue ter ali um incremento dessa taxa de aprovação e teoricamente recuperar uma venda que foi perdida no passado. Mas, de novo, é muito importante você respeitar essas regras de bandeira para que você não seja autuado da maneira incorreta. Caramba, realmente a gente não sabe metade do que as coisas que acontecem por trás de um pagamento, né? E como isso está impactando, né, a gente a experiência. A gente vive incrível, né? A inteligência na ClickBuzz nessa parte, tá? A gente tem uma inteligência por trás ali, criada, e ela não olha só o retry para não perder, né? A gente tem uma inteligência onde a gente olha a bandeira A com a parcela B, eu vou passar no adquirente X primeiro, porque ele é um adquirente que para mim é mais barato naquela condição. Se ele não aprova, dentro dos retornos ali que são possíveis retentar, a gente retenta automaticamente num segundo. E assim, por mais que a experiência do 3DS, né, ela não seja boa, a gente ainda, em último caso, a gente retenta com o 3DS. E por incrível que pareça, pro nosso público, a nossa conversão é muito boa. Então, às vezes é um retorno ali que a gente conseguiu retentar, ou até quando o antifraude, né, por algum motivo recusa direto, a gente tenta o 3DS né, como primeira opção, e a nossa conversão é maravilhosa. Então, não é a melhor experiência realmente, depende muito do banco. Ela mudou muito, né? Tá muito melhor. Tá muito melhor do que quando nasceu. Quando eu falei 3DS, era um pouquinho mais pra trás. Ele tá muito melhor de quando ele nasceu, com certeza, e tem total relação com o banco, né, que o cliente utiliza, porque é um produto que nasce do banco dele. Então, ele às vezes já conhece como ele só precisa ali dizer sou eu mesmo, e aí concluiu a compra. Então, a gente também tem esse mecanismo, toda essa inteligência, mas a gente usa, o pagamento ele é um pilar também estratégico interno ali na otimização dos nossos custos. Muito legal. Eu queria também explorar um pouco mais a questão com a Pamela, justamente essa questão quais as estratégias que você vê quando você fala de experiência, que efetiva a compra. Assim, quais são os pilares na sua avaliação? Quais são os pilares que ajudam quando você constrói uma experiência ali, especialmente nesse momento ali do pagamento? O que é importante? O que você quiser considerar ali, de repente, falando para a nossa audiência, assim, o que você considera importante? Assim? Eu acho que são alguns fatores, né, quando a gente pensa nessa jornada, mas eu acho que a usabilidade, sem dúvida alguma, é um ponto crucial, né? A gente está falando aqui muito do invisível por design, mas o quanto que está claro para o cliente o que ele está contratando, as condições, a previsibilidade financeira dele em relação
aquele produto, isso é base, assim, para uma taxa de sucesso na conversão de negócio, né? Então, eu diria isso, usabilidade e performance, né? Como a Fernanda estava falando aqui, você vê quantos mecanismos não rolam ali por trás para conseguir uma validação em segundos para você não perder aquele negócio, né? Então, performance, sem dúvida, é um fator importante, né? E eu acrescentaria aqui, além de outros, assim, mas eu acho que um ponto que é crucial aqui também é um pós-venda eficiente, sabe? A gente, às vezes, ganha muito cliente ali na jornada da compra, mas no pós é onde vira um momento de desespero, né? É o momento que ele fala, poxa, foi tão fácil contratar, foi tão fácil comprar, mas acaba sendo um desgaste muito grande para um reembolso, para uma devolução. Então, isso, na Pet Love, a gente também tenta trabalhar muito a questão da autonomia do tutor, né, do cliente, para resolver questões de baixa complexidade, né? Então, poxa, ele comprou, o nosso plano de saúde, ele permite ele comprar alguns procedimentos, por exemplo, que ele não tem cobertura no plano, ou que já atingiu o limite de utilização. Às vezes ele está na clínica, ele está na frente do veterinário, você não tem um tempo de resposta para ele muito rápido, para ele contratar aquele adicional que ele precisa, porque o pet dele às vezes está numa mesa de cirurgia, passando por um procedimento. Eu levo essa experiência que foi tão bacana para um cenário muito, muito triste, assim, né? Ele, ao ponto de talvez ele desistir de ter o meu produto, de não recomendar. Então, eu acho que eu focaria nisso, usabilidade, performance, sem dúvida um pós-venda eficiente. Aproveitando justamente assim, saber um pouco do que muda um pouco na questão da compra recorrente, assim, legal. esse pagamento, assim, isso, o que tem de diferente dessa compra que ela é única ali, né? Você quer comprar um produto e na compra recorrente, a experiência da compra recorrente. Eu acho que a gente acaba voltando muito para a questão do conhecer o nosso cliente, né? Certo. Que a gente comentou no início e o Guilherme trouxe. Então, eu acho que é dar as opções. Se esse é um produto que eu estou testando, o cliente ele quer fazer um teste, às vezes ele quer fazer uma compra única. Se é um produto que já faz parte da minha rotina, eu ter a opção de ter essa compra programada traz mais comodidade, traz mais tranquilidade, porque ele não tem que se preocupar de que, poxa, eu preciso comprar isso ou aquilo para o meu pet, enfim. Então, eu acho que a compra recorrente ela é uma alavanca forte de fidelização do cliente com a empresa, sem dúvida alguma, né? E o cliente, como eu falei, dar autonomia para o cliente também é crucial, porque também não adianta ele vai lá e programar daqui 3 meses, mas às vezes teve alguma interferência, mudou, teve algum problema de saúde naquele pet, ele vai precisar mudar a medicação, ele tem que ter autonomia de ir lá no nosso aplicativo, rapidamente, reprogramar aquela compra, que, poxa, ia chegar no mês seguinte, mas eu precisei dar um medicamento, mudar a alimentação, deixa eu estender isso para daqui 2 meses, para daqui 3 meses. Então, eu acho que trabalhar a autonomia do tutor nessa jornada, além da opção dele ter a compra recorrente, também é importante. É legal porque, por exemplo, você tem a questão do momento do consumidor. Assim, você tem, ele se programa para comprar, mas, por exemplo, um fim de ano, você vai viajar, enfim. Às vezes, uma ração, um pacote lá, às vezes não é suficiente. São 2, você vai viajar para onde? Então, muda um pouco, né? É bom esse olhar da customização, né? Sem dúvida, pagamento, sem dúvida. E não só do consumo, né, Ivan? A gente também preza muito para a questão da medicina preventiva. Tem coisas que fazem parte da rotina do pet, para ele continuar crescendo saudável, né? Então, poxa, a periodicidade de um vermífugo, a coleirinha antipulga, se ele é um pet que tem uma atividade mais externa. Então, isso são coisas que precisam estar na rotina de saúde dele também. Então, é importante também essa questão da previsibilidade do agendamento, que garante também que o tutor, ele vá, que nem os meus usam a coleirinha antipulga, de X em X meses chega lá na minha casa. Sim. Eu não vou deixar a coleirinha vencer. Então, isso me ajuda também a cuidar da saúde dele. Que legal. Cato, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do check-out e segurança, né? Você citou ali, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão desse tema, assim, a que ponto, para o consumidor, eu imagino que ele muitas vezes não enxerga isso, e a gente vê que isso é importante. Claro, ele é importante porque efetiva a sua compra, efetiva uma relação ali, né, entre consumidor e a empresa. Eu queria que você abordasse um pouco essa questão da segurança ali, da importância na hora do pagamento, que dá essa confiança, dá essa segurança para o consumidor. Sim, acho que é um grande momento para dar uma experiência wow. Essa segurança é assim também? Porque, vamos lá, tem uma série de coisas, né? Eu quero entender se o cara é humano, o chequezinho, se o cara tá copiando e colando o cara, então ali eu acredito que o cara coloca o cartão muito rápido, né? Então a gente tenta identificar, tem uma série de mecanismos de fraude, mas tem um momento UOL também, né? Então, tenho certeza que vocês já fizeram uma compra no Mercado Livre, em qualquer outro lugar que você tem o seu cartão ali armazenado, o BIN do seu cartão, ele nem te pede o CVV, mas ele fez um monte de trabalho ali por trás.
é o mesmo device, está na mesma região, tem uma série de coisas por trás que ele leva em consideração. Do outro ponto de vista, tem outro lugar do país, sei lá, com outro dispositivo, vou pedir uma facial para você. Então essa jogada, ela é super interessante e dá esse momento, pô, essa empresa é tech, né? Pô, não vou nem digitar nada aqui. E acho que uma coisa que explora pouco que é pouco explorado, é a personalização. Pô, eu sei que você tem iPhone. Apareceu ali a Apple Pay, puta, uma delícia. Eu sei que eu vou apertar ali, já resolveu, né? A melhor coisa. Pô, deixa eu clusterizar aqui, entender quem é a pessoa. O primeiro pagamento que eu vou oferecer é esse. Por que não? É o que mais vai resolver. Então tem umas coisas de tech e personalização que elas podiam ser uma coisa que ia trazer fricção para trazer mais segurança, mas que ela causa esse momento uau, né? Eu já ouvi uma palestra de um CISO que ele falou, bom, você vai fazer uma transferência bancária para o seu pai, que eu sei por birô que ele é o seu pai. Você faz ela toda vez nesse período da sua casa, nesse dispositivo, talvez ele nem peça a senha. É meio segurança como produto. É um produto, vai aumentar a conversão, vai aumentar a venda e por aí vai. Então, a segurança da informação ela passou a ser vista como produto, porque ela aumenta a conversão. Legal. Eu queria até que você também falasse um pouco da experiência de pagamento. A gente estava falando no caso da PetLove. Eu queria que você contasse um pouco como que é essa experiência de repagamento ali dentro da TotalPass ali. Como é que funciona essa questão da recorrência? Né? É um sistema de pagamento recorrente e geralmente de longo prazo. As pessoas ficam, né, anos, enfim, no mínimo meses, mais anos. Então tem todo um trabalho, um cuidado. Tem a retentativa, né, a teimosinha, tem o toque de bandeira, que o toque de bandeira é uma coisa legal de experiência wall. O cara cancela o cartão, troca, a recorrência continua lá, bonitona. Então tem muita coisa em volta disso, da recorrência, que você, por mais que o cara não tá fazendo pagamento lá, mas que você pode tranquilizar ele, ó, foi renovado, dá um quê de tranquilidade para ele, foi debitado, você vai ter o seu benefício aqui, você vai continuar podendo usar ele. A experiência de troca de meio de pagamento tem que ser super tranquila. Eu tentei uma vez, tenho que oferecer essa possibilidade. Se ele cair no nosso CX, eu tenho que resolver de mais 15 ou 20 formas. Porque geralmente é aquilo que eu te falei, o pagamento ele é o casamento. Né? Se colocar a aliança, se você não faz isso direito, acho que a chance de dar errado nos próximos dias é gigante. Certo. Guilherme, até queria aproveitar um tópico que ele citou, que eu comentei com ele, a questão da segurança, né? Queria que você destacasse alguns pontos. Por que também, até reforçando isso, por que a segurança ela é um ponto importante na experiência, invisível, e que também pode ser motivo de encantamento do consumidor quando ele sabe, quando ele descobre que existe isso? Claro. Acho que uma estratégia de pagamentos tem que levar em consideração a segurança. Então, uma estratégia de 3DS, que enfim, que você falou que melhorou e melhorou bastante, principalmente quando a gente compara com o débito há 10, 15 anos atrás. Mas montar uma estratégia de pagamentos visando zero índice de fraude ou chargeback é algo que não existe. Então, assim, a gente precisa partir desse princípio. Então, a gente precisa bolar uma estratégia para ter um índice de fraude e chargeback que seja aceitável, que respeite os limites das bandeiras, para que você também não seja autuado. E acho que vai em linha com o que o Guilherme comentou, de você mostrar para o seu cliente que você conhece da segurança, que viu que ele está na casa dele, realizando aquela transação, que você garantiu que é ele, que enviou um e-mail de confirmação. São pequenos pontos que faz com que o consumidor ele também se sinta seguro de realizar uma transação dentro do seu site e, consequentemente, faça com que ele se fidelize a você, que ele volte a comprar com você, porque acho que essa questão da segurança, principalmente no Brasil, que é o país mais fraudulento da América Latina e um dos mais fraudulentos do mundo, é crucial para que você garanta uma experiência fluida no processo como um todo. Eu diria que é a cerejinha em cima do bolo. Legal. Vamos entrar aqui agora na questão do pós, né? A gente já passamos em 2 etapas, agora falando do pós. Que é uma etapa, assim, somente quando a gente fala de continuidade, né, recorrência, né, enfim, que é importantíssimo, né? Mas eu queria já, aproveitando, Guilherme, falando com você, o que a gente precisa considerar? Aí falando com a audiência, o que a gente precisa, quando a gente fala de um pós-venda considerando o pagamento, o que a gente precisa considerar num pós-venda dentro de um contexto de pagamento?
por exemplo, a questão, foi falada a questão do reembolso, a facilidade disso, enfim. A questão, por exemplo, de uma oferta de uma série de serviços, enfim, que você pode agregar ali. O que é importante na sua visão? O que empresas modernas estão fazendo, que você podia compartilhar aqui? Essa questão do reembolso acho que é chave, a Pamela tocou muito bem nesse assunto. No momento da compra, se você tem uma experiência fluida e no pós-venda você tem uma experiência ruim, acho que tem ali uma quebra de expectativa gigantesca e, consequentemente, uma frustração nesse relacionamento entre consumidor e seller, que faz com que, consequentemente, ele aumente a chance dele não voltar no seu checkout. O Brasil é o país do Pix, é o país dos pagamentos instantâneos, e por mais que o consumidor tenha realizado uma transação com cartão de crédito, ele espera receber um reembolso, uma devolução, na mesma velocidade com que ele faz o Pix. O consumidor ele não sabe qual que é o fluxo de reembolso de um cartão de crédito. Ele não sabe que demora 30 dias, assim como demora o tempo dele pagar essa fatura. Então ele espera receber esse pagamento quanto antes. Então, trabalhar com um provedor que possa fornecer soluções para realizar reembolsos da maneira mais rápida possível, não só vai deixar o seu consumidor satisfeito e vai fazer com que ele volte e se sinta seguro em comprar com você mais vezes, né? Ele vai pensar, putz, fui lá na Pet Love, não gostei muito do produto, não era o que eu esperava, mas, cara, nada impede de eu voltar na Pet Love daqui 1-2 meses para comprar esse produto, esse serviço, porque eu vi que a experiência funciona, eu recebi meu dinheiro de volta, enfim. Acho que está 100% alinhado com essa questão de encantamento que você falou. Legal. E você podia contar um pouco de algumas histórias de cases ligados ao pagamento de fidelidade, assim? Você lembra de alguma história bacana, assim? Sem dúvida. Não precisa citar uma empresa, mas só citar talvez aí. Eu acho que tem os casos das bets, que hoje está regulada e tudo mais. Enfim, a WordPay não trabalha com bet no Brasil, mas trabalha com as maiores lá fora, onde são reguladas. E é um caso, claro, assim, onde o apostador ele quer tirar o dinheiro dele na hora que ele precisar, ele não quer esperar 1-2 dias. E a gente fez um estudo recentemente com algumas bets que a gente trabalha ao redor do mundo, que mostram que quanto antes o consumidor ele conseguir sacar aquele dinheiro que ele tem dessas companhias de aposta, aumentam a satisfação dele. Então, assim, está muito em linha com o que eu acabei de comentar. Então, quanto antes ele consegue ter esse dinheiro de volta, mais satisfeito ele vai ficar. A experiência, ensinamento é a velocidade nesse caso, né? 100% velocidade. Sim. Legal. Eu queria que vocês... Bom, aí fique à vontade de novo, né, para falar assim, o que é importante para vocês, justamente considerando o pagamento, o que é importante na fidelização, enfim. Eu vou pegar o gancho do Guilherme, porque a gente observou bastante dos clientes, né, exatamente a necessidade dessa velocidade. Então, o Pix, quando você paga muito rápido, sai da sua conta na hora, e quando você cancela, também a gente tem automatização, reembolsa no mesmo momento também, tá? Então, o reembolso do Pix não é uma dor. Mas o entendimento da população de que o reembolso no cartão de crédito pode demorar, né? A gente, uma vez cancelado o pagamento, a gente já deu o comando para o reembolso ser realizado, mas até ele chegar no banco, e no banco, na fatura, e liberar o limite, tem um período ali, cada banco de um jeito, mas aí mais ou menos como o Guilherme falou, em torno de uns 30 dias. E essa era uma dor do nosso cliente, porque às vezes ele comprou uma passagem para sair, né, às 10 da manhã, mas ele teve um imprevisto, ele vai ter que ir no ônibus das 5 da tarde. Se ele não tem limite, ele vai cancelar aquela passagem, ele não vai conseguir fazer uma nova compra. Então, o que a gente fez para melhorar a experiência do cliente foi, ao invés de você fazer o cancelamento, você pode remarcar o dinheiro. Então, eu não faço o estorno daquele reembolso no cartão de crédito, eu já fico com o valor e só disponibilizo a alteração daquela passagem para aquele dia ou horário, enfim, que vai ser melhor para ele. Então, isso melhorou muito a experiência do cliente, porque ele não precisou fazer toda a transação de novo, né? E eliminou, assim, na raiz o problema do cliente que não tinha mais limite, né? Que ele não ia conseguir porque realmente ia demorar ali para ele restabelecer o limite dele. Que legal. Quer comentar? Boa. Então, eu estava refletindo aqui no que a Fê falou, essa questão do cartão realmente é um desafio, né? Acho que para todo mundo que trabalha com essa área. Mas eu queria trazer aqui, acho que um ponto que é interessante também, Ivan, além dessa questão da autonomia, né, do cliente se auto-resolver ali rapidamente, né, em relação à necessidade dele. Poxa, comprei uma coisa errada, deixa eu já cancelar e aquilo voltar para o saldo dele rapidamente para ele, enfim, dar continuidade, né,
aquela iniciativa, enfim, acho que isso também traz muita eficiência operacional para a gente também, né? O que eu queria destacar aqui é que o que a gente faz, por exemplo, no plano de saúde, por exemplo, o pet veio a óbito. Cara, eu não vou fazer esse cliente passar por um operador de atendimento, ele já está num momento super sensibilizado para explicar o porquê que ele precisa cancelar aquele produto que ele contratou comigo. Então, isso é uma coisa que ele conseguiria se autosservir. Então, a gente trabalhou também bastante isso. Quais são os motivos de cancelamento, de suspensão, enfim, de compra, que ele pode fazer de forma autônoma, e hoje 40% dessa demanda é feita de forma autônoma pelo cliente no aplicativo, sem intervenção de humano, e na área de saúde, né, que é a área que eu represento, qual é o momento que eu também preciso humanizar essa relação, né? Então, tem assuntos que a gente acaba trazendo para o humano ainda, justamente para que a gente possa entender o momento do cliente e dar opções, né? Que eu acho que um ponto que a gente discorreu aqui muito sobre a questão da transparência, né? Apesar de ser muito bonito e a gente colocar energia, né, e bastante foco nisso, tem uma questão cultural do nosso mercado hoje que às vezes a pessoa não vê o que ela está contratando. Dá um avançar, conclui, e aí, poxa, no momento que ela precisa cancelar aquele produto, é que onde ela entende exatamente o que ela contratou. E eu acho que a gente acaba vendo essa oportunidade, esse momento também como uma oportunidade de fidelização do cliente, porque eu conseguindo falar com ele, eu consigo explicar a necessidade do porquê que faz sentido ele continuar com aquele produto, com aquela assinatura, eventualmente trazer algum outro produto do ecossistema para fidelizar ainda mais esse cliente com a empresa. Às vezes ele é um cliente do plano de saúde, mas ele não tem o clube, e ele está querendo cancelar o plano de saúde porque ele não usa. Então é o momento que eu também tenho de apresentar para ele as vantagens do porquê que faz sentido ele continuar com o plano de saúde e eventualmente trazer ele para um outro produto do ecossistema que no clube ele vai ter desconto para comprar, por exemplo, a ração do pet dele, que faz parte da rotina, né? Então eu acho que é como a gente também tenta trabalhar aí esse cross. Muitas vezes o momento ali de pagamento ele pode ser até o momento do pré, né? Do para outros produtos, né? É legal sem isso. Dúvida, né? sem dúvida. Você ter essa é bem interessante isso. Cato, como é que é com você lá, essa questão lá na Topaz, essa questão do pós ali, né? A Pamela citou a questão de benefício, assim, como é que vocês trabalham isso lá? Abre-se o pagamento de um plano mais de uma proposta mais simples, ele abre-se um leque para outras possibilidades, enfim, a partir do pagamento, como é que é isso? Para nós, e gera uma cultura da companhia, quando eu cheguei e vai de encontro com os meus valores, pós é um tema de CX. Você precisa dar toda a tranquilidade para a pessoa que está adquirindo o seu produto. Você não pode passar a mínima chance dele entender que você está querendo segurar aquela grana que você vai dificultar. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Esse cara nunca mais vai voltar, ou se voltar, ele vai custar muito caro para você trazer de volta. E às vezes nem é que você está mal intencionado, às vezes você não colocou esse esforço. Então, para a gente isso é muito sério. Então, o que eu tenho que conseguir no momento, depois que eu paguei, ou eu quero na hora ter um onboard maravilhoso e conseguir usar o meu produto, ou eu quero conseguir esse reembolso de uma forma muito correta. Eu estava ouvindo a Pamela e a Fê falarem, e elas falaram coisas separadas, mas tem tudo a ver comigo. Eu sou mestre em marcar passagem de avião errado. Nossa, eu faço isso com maestria. E por causa desse negócio de milha e programa de loyalty, eu centralizei em uma. Eu compro e vira e mexe, eu faço isso. Ou no aplicativo, ou numa ligação, eu resolvo muito rápido. É muito legal. Dá esse conforto. E aí fui fazer uma viagem que eu sempre faço. Viajo bastante, graças a Deus, né? Estava muito mais caro do que essa companhia que eu costumo centralizar as minhas viagens. Eu fui para uma outra. E eu marquei errado. Na hora eu liguei e não consegui falar no primeiro dia. Mais de uma hora. No segundo dia a mesma coisa. No terceiro dia eu consegui falar. E a pessoa falou, mas tem uma política de um cancelamento. Eu falei, mas tem um protocolo que eu te liguei no minuto seguinte. Enfim, aí caiu a ligação. Foi terrível. Pra não ser injusto, depois eu abri no app e ela mudou. Tá? No fim ela mudou. Mas o que eu penso assim? Quando eu for comprar de novo com essa empresa, eu tenho que parar e ter 100% de atenção, porque se eu errar ali, ferrou, vai ser um inferno. Você entende? Então aquela coisa de se for cognitivo, quero pensar ou não, eu vou acabar. Prefiro pagar mais caro nessa daqui, entendeu? Sim. Acho que tem um valor agregado muito grande. Então, para mim, e eu acho que
para a maior parte das empresas, o pós-compra ali, ele é um tema de CX. Total. Você está comentando isso. Eu lembrei de uma experiência que eu tive 2 semanas atrás. Que eu fiz uma compra e aí, enfim, caí num golpe, eu e a empresa. E assim, o primeiro momento que eu tive de pedir um reembolso, já deu aquele frio na espinha, né? Falei, ai meu Deus do céu, uma compra de alto valor, né? Vai me gerar uma burocracia danada, né? Para conseguir o reembolso. E falei com 7 atendentes para conseguir resolver o meu problema. No fim do dia, entrei na questão do cartão de crédito, Fê. Até 3 faturas lá para ver se vão me reembolsar, porque era o método de pagamento. Mas, enfim, já tá me perdendo um pouco daquele frio na espinha, né? Que você fala, poxa, deu errado. Putz, como que vai ser a experiência com essa empresa que eu não conheço, né? Então, sem dúvida, eu acho que é a questão da comodidade, né? A comodidade não vem só da questão da facilidade e agilidade de resolver as coisas, mas o como a empresa também lidar com aquilo, como ela te respeita e lida com o seu problema, acho que é crucial também para a fidelidade. É um conforto. É um conforto. Eu trabalhava numa empresa de saúde e tinha esse problema do limite do cartão. O cara pagava uma consulta, não, mas o médico falou que não é cardiologia, é, sei lá, oftalmologia, preciso trocar aqui, mas não tenho, não vou conseguir esperar. E é pro filho dele, a pessoa tá super agoniada, é um negócio meio esquisito, então é hora de encantar, ali, que é a frase do CX, né? É hora de encantar. Certo, bacana. Tem, aí é para todos aqui, né, assim, vocês enxergam, assim, que, de uma maneira geral, né, não vamos setorizar ou dar nomes, assim, mas assim, de uma maneira geral, vocês enxergam que dentro dessa jornada, assim, existem gargalos e quais seriam eles? Do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista estratégico, de uma maneira geral, o que vocês enxergam, assim, de uma maneira geral, que hoje vocês entendem ali que existem gargalos que precisam ser resolvidos, considerando que a gente vive num momento de aprimoramento contínuo, né? Experiências digitais, né? Ou mesmo digitais que combinam com loja física. O que vocês comentariam aqui de coisas que a gente precisa atacar e aí melhorar, enfim? Bom, assim, se eu for falar de tech, tem uma coisa que é super engraçado quando você vê o modus operandi de algumas empresas, né? O que vira gargalo? A empresa tem uma limitação operacional tecnológica e ela pauta o modo que ela vai fazer o atendimento, a oferta de jornada e tecnologia em cima disso. Mudou, né? Obviamente tem mudado bastante, né? Mas ainda tem muito. Então, como é que eu vou transitar esse dinheiro para fazer um reembolso? Como é que eu vou justificar isso aqui? Vai cair numa conta transitória, sei lá. E devia ser ao contrário o processo de criação desses processos, né? Então, o que é o ideal para o meu cliente? E, time de tecnologia, operação e financeiro vão dar suas cambalhotas e isso vai ter que sair do outro lado. Então, acho que muito da evolução desses temas, entre vários, mas de pagamentos, que tem várias coisas delicadas e operacionais e técnicas, tem sido resolvida dessa forma, né? Que como é para o cliente, qual seria a jornada ideal? E, deixa eu achar um parceiro legal, deixa eu rever meus processos aqui e a coisa desenrola. Legal. Alguém quer comentar sobre esse tema também, de desafios? Enfim? Quer comentar no pós-venda, no pré? Acho que esse é um ponto que o Guilherme acabou de comentar, principalmente no que se diz respeito a... E eu vejo da indústria de clientes que chegam na WorldPay, e já puxando para um jabá aqui da WorldPay, onde a gente de fato consegue ganhar alguns negócios, que é principalmente nesse... mas é mais relacionado com o suporte de outros players do mercado em relação aos merchants. Que para esse pós-venda ser eficiente, às vezes você precisa de um contato com o seu parceiro, você precisa de uma resposta rápida. Nem sempre todos os parceiros possuem um dashboard ali onde você consegue tomar todas as ações. Então, acho que puxando para o jabá da WorldPay, onde a gente consegue se diferenciar exatamente nesse ponto de atendimento, de suporte, da rapidez, na velocidade de atender um pedido, atender um chamado. Enfim, não tem nada daquilo de você abrir um ticket num determinado portal da WorldPay para receber uma resposta dali 2 dias. E eu acho que isso reflete para o consumidor final que está lá na ponta, esperando um reembolso, esperando uma solução, uma resposta, enfim. Então, acho que trabalhar com providers que conseguem te atender de maneira holística, não só focando em taxa de aprovação, focando em uma melhor aceitação, mas também nesse pós-venda, que é de fato onde gera estresse para todos os players da indústria, é o que vai fazer com que sua operação de meio de pagamento seja mais completa e mais atrativa para o seu consumidor final. Posso adicionar uma coisa? Claro, que eu acho que não tinha muito, agora tem, e tem facilitado muitas operações, dados. A gente não tinha muito acesso a dados. Minha taxa de aprovação caiu veementemente. Hoje, eu abro os dash dessas empresas. E, os códigos vieram assim, assado, você tem que fazer... tem um drill down ali no detalhe.
Acho que esse negócio de dados aqui, eu acho que era pouco explorado Sim. e hoje é uma arma violenta. Então, Você consegue ter um nível de detalhe, você tem uma resposta. recusa por banco emissor, código, Você tinha que bandeira. pedir a análise, e demorava, e você tomando porrada na conversão nesse meio tempo. Acho que esse negócio de dados é um bump bem grande. Você até me permite aqui abrir um parênteses aqui, né? Eu até ouvi recentemente uma história que eu achei fantástica. É de uma seguradora em Londres, que eles fazem o seguinte: eles atuam principalmente com seguro de commodities. Commodities é aquela história. Você tá assim, porque trabalha assim, é uma volatilidade porque trabalha com petróleo, enfim. São coisas que você não sabe o preço de amanhã. Nós temos um exemplo hoje, enfim, de algo que tem impactado o preço do petróleo. Então, o que eles fazem? Eles usam dados, usam IA com dados, onde eles cruzam dados assim dos mais variados possíveis, que conseguem mais ou menos prever o risco, né? E aí com a ajuda do CFO, fala assim, olha, meu limite é esse é o pagamento, e aí esse vai ser o risco. Então a gente faz um contrato em tempo real a partir desse risco de hoje. Como é que é o modelo atual? Basicamente esse é o serviço, a gente estima, eles vão estimar com base em alguns poucos dados e elaboram um contrato de seguro. Só que esse contrato, no modelo atual, ele tem uma variação muito grande. Por exemplo, para esse tipo de evento que acontece agora. Com os dados, assim, eles conseguiram diminuir assim, violentamente esse risco. Então fica muito próximo ali, né? A seguradora fica feliz, porque não vai ter que gastar tanto, né, no fim do dia. E a empresa, o CFO, ele começa a falar assim, opa, é mais ou menos por aqui que eu vou gastar. Ele consegue dar uma previsibilidade. Acho que, de uma maneira geral, o que eu quero dizer acho que para todo mundo, né? Seja para quem é atendimento, pagamento, ou se for assim, pensar que acho que precisamos entender essas tecnologias, o IA, dados, e aí entender como que ela modula é importante, é vital, assim. Pagamentos vocês devem ter uma série de ferramentas que apoiam, enfim, acho que isso, ter essa visão, né, de que esses dados é importantíssimo, de dar previsibilidade, né? Sem dúvidas, e do ponto de vista de otimização de pagamentos, dados é o que vai embasar qualquer decisão. Enfim, a gente tem um time que entra em contato com o banco emissor para entender código de recusa, por que determinado seller teve um aumento de um determinado código de recusa de um mês para outro, e sem dados é impossível você fazer isso. E produtar, né? Isso é o mais importante, porque Sim. beleza, pode dar uma caramba de dados, eu não quero ter não é meu core. Quero ter um time especialista nisso. Então, tem que ter um dash bonito. Não, o dash bonito tudo bem, mas eu quero que com esses dados eu tenha produtos, inteligência, tentativa inteligente. Você vai ficar retentando um cartão clonado, vai ficar... Deixa eu já... pagando transação. Eu já nem mando isso pro banco emissor, nem tenta fazer essa transação, porque você já colocou essa inteligência por trás. Acho que a evolução depois com o dado é ter esses produtos. Sem dúvida. E personalizar, né, também Exato. o relacionamento, né, que eu acho que o dados também traz isso, né, como uma alavanca para o negócio. Você entender qual que é o nível de relacionamento daquele cliente com a empresa e nos momentos de fricção na jornada, seja de um reembolso, enfim, de uma nova compra, você também pensar em jornadas específicas, né, por aquele perfil de cliente. Poxa, ele já é um cliente que tem uma assinatura recorrente, ele já é um cliente, enfim, que é de muitos anos de relacionamento, ou que tem vários produtos do que eu tenho na empresa. Poxa, por que eu vou tornar a jornada desse cliente burocrática, né? Então, esse aqui tem que passar na frente. Então, eu acho que dados também traz isso. Aí, voltando ao fase de pagamento, às vezes você, por exemplo, ter essa visão do que acontece ali naquele momento do pagamento, para outras áreas, às vezes, poxa, olha, eu não tinha pensado o que está acontecendo ali. Pode dar um insight ali para quem cuida de relacionamento ou tecnologia. Acho que é importante também, por isso que a gente tem, inclusive, tem aqui perfis tão diferentes, mas no fim, são informações que vão ajudar um negócio, principalmente porque, né, vocês terem acesso a essas informações, né? E descomoditiza o setor. Exato. Você não é só transação, você tem uma caramba de coisa no ecossistema, então... Mas é aquela história, no fim do dia, a gente precisa agregar esse skill de tecnologia. Todo mundo hoje tem que ter isso, né? Tem que saber que é importante que exista isso, que ela pode te ajudar. De que maneira? Aí você modula ali para sua área, mas saber que elas existem e como que elas podem, acho que é importante, né? Eu queria aqui entrar num último tópico, que é mais ou menos o que a gente abordou aqui agora, né? Que que vocês dessem um pouco uma visão do que tem funcionado, o que pode funcionar daqui a algum tempo, que vocês acham assim, olha, está caminhando nesse sentido, nessa direção, enfim, parece, seja do ponto de vista estratégico, ou de ferramenta, ou especificamente para pagamentos, enfim, eu queria que vocês abordassem um pouco essa questão.
Aí, de novo, eu queria começar com você, Guilherme. Assim, o que considerando o cenário Brasil, e aí, se quisesse colocar um outro cenário, o que tem funcionado até esse momento? E o que vocês enxergam para o futuro, assim, considerando o nosso comportamento, a nossa cultura? O que você enxerga nesse sentido? Boa. Acho que são 2 principais produtos que a gente está apostando muito alto, e acho que não só a WordPay, mas como a indústria como um todo. O primeiro deles é a tokenização, a gente já falou disso. A Bandeira também está apostando muito, é uma das prioridades da Bandeira, inclusive eles colocaram no press release deles. Por conta de todos os pontos que a gente já falou, facilidade para o consumidor, menos fricção, maior aprovação, para o merchant, todas aquelas questões de aprovação, menos fraude. E o segundo ponto a gente também tocou brevemente aqui, que são as carteiras digitais. Quem já comprou com as carteiras digitais online sabe da maravilha que é, principalmente para quem tem iPhone, o Apple Pay, enfim, você não precisa sair do ambiente que você está para entrar no banco, extrair aqueles dados do cartão, depois voltar. Enfim, sabe que isso acaba criando fricção, e o consumidor, muitas das vezes, ele desiste de fazer essa compra. Com a carteira digital isso não acontece. Enfim, você não precisa digitar, enfim, é um processo 100% fluido. E do ponto de vista do consumidor, ótimo, ele fica feliz que você tem essa solução. Do ponto de vista do merchant também, aprovação maior, menos fraude. Então, assim, são 2 frentes que a gente está apostando muito na WordPay. Se a gente olhar para 2025, são produtos que ainda não ganharam muita atração. Então, a gente acredita que a gente está no comecinho da escada, mas que para 2026 em diante, a gente acredita que são 2 tecnologias que vão ganhar bastante espaço, principalmente no Brasil. Você tem uma ideia do cenário de uso no Brasil, mais ou menos? Ou na América Latina, assim? Você diz de carteiras, por exemplo, assim, né? Carteiras, elas são muito utilizadas no POS, então no compras físicas, mas a adoção ainda de sellers para compras online ainda estão engatinhando. É mais uma questão de entendimento, de aceitação e, de certa forma, de transmitir a mensagem, os benefícios que essas formas de pagamento têm, do que de benefício. Acho que benefício, de certa forma, já está comprovado. É mais uma questão agora do mercado entender que essas são formas de pagamentos que funcionam, e a gente já vem vendo isso bastante na WordPay. Então, as conversas que a gente tinha no ano passado são muito diferentes das conversas que a gente tem esse ano. Hoje, proativamente, merchants procuram a gente por conta dessas soluções. Então, assim, não tem um número aqui, mas se eu for pegar o ecossistema de transações online, eu diria que nem 5% dos e-commerces ainda tem Google Pay, Apple Pay, enfim, existem inúmeras wallets. E a gente aposta bem alto nisso. Eu estava até... Um estudo de vocês, inclusive, levantando em conta o uso de criptomoedas, né? E era um dado que eu vi que eu achei muito interessante, que na Argentina, principalmente, né? Que era 1% do total, né, de transações digitais. Cara, 1% de criptomoedas numa economia é bastante coisa, entendeu? É legal, é interessante. Inclusive, para quem tivesse, eu até recomendo. Depois a gente pode disponibilizar o link para acessar esse estudo. É bem legal esse estudo deles. Quem entra na questão de comportamento, tecnologias, cenários, é bem legal, né? Obrigado, valeu, Ivan. Obrigado por trazer mas é legal mesmo, mas é legal mesmo. É um baita estudo, de fato. E aí, comentando em relação a cripto, stablecoin, enfim, na Argentina, e por que isso não teve uma atração tão grande no Brasil, e isso reflete também no Banco Central, que postergou agora o Drex. No Brasil a gente tem o Pix, que é pagamentos instantâneos na veia. Então, acaba que não tem tanto sentido de transferências via cripto P2P, como, por exemplo, na Argentina e em outros países onde a flutuação cambial é gigantesca. Então, na Argentina, de fato, existe sim uma atração grande por isso, mas no Brasil, a gente, pelo menos na WordPay, não acredita que se aceitar um Bitcoin, um Ethereum, um USDT ali no seu checkout vai ser um grande diferencial. Sim, sim. Não, mas eu acho que eu trouxe esse estudo porque é um dado curioso, né? Que vocês monitoraram. Eu achei bem... Acho que mostra um pouco isso. Olha, o que é maluco, né? Porque, sim, eu sei que é baixo, mas o Bitcoin nasceu para fazer P2P, né? E ninguém usa. E eu não sabia que na Argentina era tão alto assim, cara. Tem uma penetração boa. Interessante. Por isso que vale a pena. Argentina, Turquia, países com flutuação cambial grande. Mas esse relatório que o Ivan comentou é bem interessante. É o Global Payments Report. Depois eu deixo o link com vocês. Legal. Se vocês estiverem planejando, enfim... A gente vai deixar depois no vídeo o link lá, nos comentários ali, pessoas. Mas ele é muito bom para quem, não conheço do mercado colombiano. Quero vender na Colômbia amanhã. Quais são os principais métodos de pagamento, APMs, métodos de pagamento alternativo. Então a gente quebra por mais de 80 países. Então é ótimo. Ajuda na expansão, né? Quem estiver pensando em expansão. Né? Sem dúvidas. Bom, a gente falando um pouco ainda da questão
de dicas de ouro, assim, eu queria a sua visão também, Fernanda. Por que você está enxergando assim? O que você viu que deu certo no seu negócio, que você acha que pode ser uma coisa para o futuro, considerando o seu negócio ou a sua área como um todo? Tá. Eu acho que na ClickBuzz a gente também, né, já falei aqui que as carteiras, a cada mês o share delas nas vendas aumentam. Então, a gente não tem retração desde o momento dos lançamentos, tá? Foram momentos diferentes, próximos, mas diferentes, né? Dos lançamentos das 3 principais carteiras e a cada mês elas aumentam a participação. Então, mostra que o cliente, ele gosta, né, disso, e ele atinge tanto novos clientes quanto os recorrentes, né? Como eu comentei, o recorrente, ele acaba, depois que ele viu, ele só vai naquela forma de pagamento ali que é benéfica para ele. A gente também está prestes a testar aí a tokenização das bandeiras. Acho que nas próximas semanas já vai sair uma parte ali dos nossos produtos, a tokenização das principais bandeiras aí, né, Visa e Master, porque a gente acredita que conhecer, né, não precisa ter ali aquela carteira digital, mas tem um cliente que não usa a carteira digital, e a tokenização vai vir para pegar esse público que não utiliza as carteiras, tá? Mas assim, falando de futuro, eu acho que né, tá aí, eu acho que os agentes estão aí, eu imagino, assim, que cliente, né, vai fazer uma pesquisa, eu quero ir de São Paulo para o Rio, no dia tal horário, mas me mostra quais são eu quero as viações que tem USB, né, no ônibus, porque eu quero carregar o meu celular, a viagem, né, demora um pouquinho. Você vai ali explicar para a IA, para o agente, o que você espera da sua viagem. Ele vai voltar e vai dizer assim para você, olha, essa viação aqui, ela tem o horário próximo que você precisa, ela tem, né, baseada ali nos históricos ali de comentários, enfim, tem o USB, tem isso, tem aquilo, tá, beleza, quero comprar. E com simples comando já realizar a compra dentro do próprio universo ali da IA. Então, eu imagino, assim, que com essa velocidade toda que a gente vê da IA, né, não tá muito longe disso acontecer. Só um parênteses, concordo 100% com a Fernanda, a WordPay também está apostando bem alto nessa questão de IA. Se eu pudesse quebrar, eu diria que para 2026, tokenização de digital wallets, mas para final de 2026, 2027, sem dúvidas nenhuma, é esse o comércio agêntico, que é exatamente isso que a Fernanda falou, da possibilidade da gente realizar uma compra via ChatGPT, Gemini, enfim. Então, isso sem dúvidas está mais perto do que a gente imagina. E personalizada, né, de acordo com a necessidade do cliente, né? Acho que na parte de ferramentas, Guilherme e Fernanda abordaram bem, assim, o que eu acrescentaria nessa rodada final, assim, é também a questão da fidelização, né? Então, poxa, como que eu também mostro para o cliente que aquela mensalidade ou aquela compra que ele está fazendo comigo, aquilo volta para ele de alguma forma para que eu possa continuar construindo essa relação para longo prazo, né? Então, eu acho que programas de fidelidade, de pontuação, é algo que está vindo com força, né? Para que a gente também possa explorar, porque eu acho que formas de pagamento foi que nem a gente comentou no começo. Vai chegar uma hora que você vai ter lá um portfólio gigantesco, você vai ajustar aquilo de acordo com a necessidade do seu negócio, né? E aí, só que como que você se mantém diferenciado, você se mantém à frente? Então, acho que investir também na fidelização desse relacionamento por meio de programas de benefício, de pontos, é algo que está vindo com bastante força. E a gente também está apostando bastante. Sim. Acho que eles cobriram basicamente boa parte do que eu imagino. Acho que eu poderia falar o que eu gostaria como cliente, que seria, por favor, mega pra frente. Eu queria uma carteira centralizada, com uma puta mobilidade, cartão, Ring, Mac, iPhone, sei lá, que eu pudesse transitar. E que eu, entre aspas, eu gostaria de tokenizar a minha carteira. Então eu vou pagar ali, na hora que aparecer a minha carteira, ó, tira tanto de Bitcoin, tanto do meu Pix e tanto do meu cartão, e para recorrência é a mesma coisa, né? Então, até queria depois saber como é que tem sido a recorrência com as carteiras, que eu acho que aí tem um game muito bom, né? Estourou aquele cartão venceu, você já só seleciona outro ali mesmo e a carteira se resolve. Acho que falta um pouco de mobilidade da carteira nesse sentido. Sim. E a carteira traz meio ínfimo o custo adicional, né? Acho que um fizinho é um fizinho muito baixo que vale muito pagar. A conversão é muito maior.
falta um pouco de mobilidade, adoção, e eu acho que essa parte de eu tratar a minha carteira como meu meio de pagamento, não o meu cartão que está ali dentro. Sim. Tem até um ponto aqui que é uma reflexão que eu queria deixar aqui, aí se quiserem, como última rodada, comentar, assim, acho que também tem uma estratégia que me parece importante, que assim, fica muito, para vocês que são empresas grandes, fica muito claro a jornada, assim, né? Detalhes, por exemplo, se acontece algum problema o cara se arrepende de comprar alguma coisa, as possibilidades, o que você quer dever o dinheiro, quer pensar em alguma outra coisa, vocês desenharam isso é interessante. Acho que o grande recado do ponto de vista estratégico é falar para pessoas, desenhem essas possibilidades, apliquem, e coloquem dados ali, né? E fiquem ali analisando em dados, isso que é importante. Acho que é o grande recado, assim, olhem a jornada nos mínimos detalhes, em pagamento especificamente, olhem as possibilidades, como que você, de repente, evita que esse reembolso aconteça, ou você consegue oferecer uma coisa porque esse dinheiro não sai, enfim, acho que me parece um ensinamento importante também nesse podcast. E claro, assim, falando de comércio agêntico, né? Eu imagino que as pessoas também vão precisar também ter o seu próprio agente. Como já está acontecendo, né? Tive até o caso de uma rede social, né? Para IAs, Só né? de IAs, Exato, onde as pessoas colocaram suas IAs ali dentro. Então, acho que é um futuro onde as IAs vão trabalhar para a gente e as empresas vão conversar com elas ali, né? Elas vão auxiliar a gente numa série de coisas. Bom, é isso. Eu queria que vocês dessem uma rodada aqui de mensagens finais aqui. Fique à vontade quem quiser começar. Algum recado final aí para a sua audiência, para a sua empresa, para alguém específico, para animais? Vou começar. Obrigado. Imagina. Tá? Obrigado pelo papo, alto nível. Aprendi muito com o Fê, Gui, Pamela, Ivan, sempre. Convido a todos que não têm a Total Pass, que experimentem. É muito bom se sentir bem. O mercado de bem-estar está em alta. A Total Pass tem mais de 40 mil academias registradas no Brasil, então uma baita oportunidade. E eu acho que viveu um momento que a gente está vivendo super legal no comércio agêntico, pagamento super avançado com produtos e tecnologias maravilhosos. Acho que a barra é muito alta, principalmente aqui no Brasil, como eu comentei, e qualquer coisa que você fizer vai achar um tanto disso daí, o impacto é gigante. Então, é seguir na busca aí da excelência. Inclusive, sobre comércio agente, a plataforma Inovativos fala muito sobre esse assunto, tá? Então, acessem lá. Mais alguém? Bom, agradecer também, né, a participação. Acho que a conversa, as trocas foram muito ricas. A gente sempre aprende um pouquinho até com experiência, mesmo sendo tipos, né, de empresas diferentes. A gente sempre aprende um pouquinho ali e acho que é legal porque a gente consegue abranger esse formato, né, com perfis diferentes, como você falou, abranger experiências aí bem diferentes e ao mesmo tempo, no fim, o pagamento ali, ele vai acontecer em todas as empresas aqui, né? E o que funciona e o que não funciona para cada um, essas trocas são legais, assim. Sim. Eu até vi um estudo do Gartner falando assim que quando você compra uma solução, passa por 4 ou 5 decisores, né? Em média, né? Tamanho de empresa. Então, assim, às vezes, mas essa experiência é ruim. Aí vê o cara dizer, essa experiência é ruim. Mas o pagamento funciona muito bem. Mas não é tão seguro. Então, mas não dá para eu pagar isso aqui. Ele é muito... Então, você tem muita decisão. Hoje em dia, todo mundo tem que falar, né? Uma tecnologia, todo mundo tem que opinar, né? Porque para a empresa digital, tudo é importante. Né? Exatamente. Poxa, eu queria agradecer também. Imagina. Foi uma delícia aqui passar o dia com vocês aqui esse tempo. Aprendi muito, né, vários insights aqui, já quero o contato de vocês também para trocar figurinhas, né, e como o Ivan falou, fazer o jabá aqui também, queria convidar, né, para todos vocês, quem tá vendo a gente, quem tá aqui, que tem pet, visitem o nosso e-commerce, quem não tem plano de saúde pet também, vão lá, deem uma olhadinha, acho que assim como o Total Pass, né, que você comentou sobre bem-estar, né, acho que a saúde do pet hoje é um tema de necessidade, né, faz parte das famílias, então quem não tem plano de saúde, convido também a dar uma olhadinha nas nossas opções, né, são planos aí para vários perfis de clientes e nos ajuda aí também a cumprir o nosso propósito, né, que é transformar o mundo em um lugar onde os pets possam ser felizes e saudáveis. Então, é isso. Obrigada. Gente, muito obrigado, foi um prazer, foi muito mais legal do que eu esperava. De fato, foi um prazer conhecer vocês. E se eu puder dar uma recomendação, lógico, do ponto de vista de meio de pagamento, trabalhem com um provedor que esteja na vanguarda ali das inovações do Banco Central. Então, existem inúmeros desmembramentos ali do Pix parcelado, enfim. Então, muito importante que vocês trabalhem com um provedor que tenha esse contato com o Banco Central,
que esteja ali também em contato direto com a bandeira, com os bancos emissores, com a BEX, porque o mercado de pagamentos ele evolui muito e é muito importante que esse provedor também esteja compliant e te traga uma segurança regulatória para que vocês possam continuar focando no que é importante para vocês, que é continuar vendendo e continuar atraindo novos usuários. Enfim, pessoal, foi um prazer e até a próxima. Legal. Inclusive atuem como consultoria, né? Porque eles podem ajudar você a como montar a sua melhor estratégia, né? Sem dúvidas. Com certeza. Sem dúvidas. Cato? Eu já fiz. Já falou? Já foi. Então todo mundo já falou aqui, então agora é minha vez, né? Então, mais uma vez, muito obrigado para quem acompanha o nosso podcast. Mais uma vez agradeço a todos aqui. Mais uma vez reforçando, acesse as nossas redes sociais, né? Inovativos, o portal inovativos.com.br. Esse conteúdo vai estar lá também, além no YouTube, enfim. Então a gente vai inclusive dar um resumo ali, aí vocês assistam na íntegra o nosso episódio. É isso, até uma próxima.